Maravilha, nós vamos ouvir a palavra nesta noite. E hoje o Senhor colocou no meu coração de convidar uma pastora para pregar hoje, né? Então nós vamos ouvir a pastora Simone, que vai trazer uma palavra hoje aos nossos corações. Vocês já acharam que era uma pastora nova, né? Para mim é sempre nova, né? Mas esse mês de agosto, Deus permitindo, a gente vai partilhando um pouquinho mais com a equipe, o púlpito, conforme o Espírito Santo vai nos dirigindo, né? Não é por duas coisas. Primeiro, porque Deus moveu. E segundo, que vocês não vão ficar enjoando de ouvir só o pastor, né? Mas, brincadeiras à parte, é com muito carinho, com amor que eu respeito. Porque a minha esposa, nós somos um. Eu comecei a pastorear com 18 anos. E a primeira igreja que eu pastoreei, eu fiquei 6 meses pastoreando essa igreja solteiro. E aí depois nós ficamos noivos, né? Não, na verdade, nem tanto solteiro, porque nós ficamos noivos. E eu assumi a igreja 1 mês antes, depois no outro mês nós ficamos noivos. E em dezembro ela já veio para somar comigo forças. Nós começamos a pastorear, nós éramos ungidos a evangelistas. Depois de quase 4 anos pastoreando, que nós fomos ungidos a pastores. Então, eu estou dizendo para vocês que a unção é importante, mas não é título que te envia e que te capacita. O que te capacita é o céu, é o Espírito Santo. Fala amém? Então, eu tenho muita alegria de ter minha esposa ao meu lado. E nós partilhamos do reino, cremos no mesmo Deus e temos a mesma visão. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Quem crê, diga aleluia. Pegue as suas mãos, vamos orar pela pastora. Pai, nós abençoamos a tua serva. Que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração através da boca dela. Guarda a vida dela, Pai, reveste ela com a tua unção, com a tua graça, a tua paz, com a unção que dá saúde física, emocional, mental. E que o Senhor flua deste altar através da vida dela de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber mais uma vez com alegria o Senhor Jesus. Amém, queridos? Vocês vão ter que me aguentar mais um pouco hoje. As mulheres que estavam aqui ontem na reunião, né? Tem um pouquinho mais de paciência com a minha pessoa hoje, amém? Mas nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e eu sempre falo com Deus que é um privilégio nós estarmos aqui para compartilhar a palavra dEle. Cada momento, cada oportunidade que o Senhor nos dá, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a presença do Espírito Santo. E nessa noite, eu quero que você, juntamente comigo, esteja com o coração aberto para receber daquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler com você o texto desta noite. O pessoal que acompanha, que sempre nos dá um apoio, né? Pessoal muito importante, pessoal da mídia, sempre está nos servindo, ajudando aqui nos telões. Então, a versão que nós vamos usar é a NVT, tá bom? Se vocês estiverem fácil aí, já nos ajuda, tá bom? Gênesis capítulo 6, verso 8. Nós conseguimos aqui já projetar. O texto nos diz: Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Fala comigo, Noé, porém, encontrou. Tem vírgula, né, gente? Eu não dei nenhum espaço para vírgula. Vamos de novo. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Verso 9. Noé era um homem justo. É isso mesmo? Isso. E este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Aqui estava faltando um comecinho aqui do meu texto. Ele era a única pessoa, um homem justo, a única pessoa que andava em comunhão com Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que nesta noite a tua presença esteja conosco, que o teu Espírito, Senhor, venha falar ao nosso coração. Senhor, nós
abrimos, ó Pai, totalmente, Deus, o nosso coração para receber esta palavra. Que seja, Deus, uma semente do Senhor, Pai, que venha trazer frutos, ó Deus, desta noite, Pai. Espírito Santo, que o nosso coração esteja aberto, Pai, receptível. E que o Senhor traga, Deus, a sensibilidade, Deus, ao meu coração para ouvir a Tua voz. Deus, para compartilhar daquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nós pudermos dar um tema para a ministração desta noite, seria desfrutando da presença de Deus em meio aos desafios. Quantos aqui passam por desafios? Quantos têm passado por desafios? Eu vou levantar as duas mãos, pode levantar os pés também? Né? Porque a gente tem passado aí alguns momentos de tribulação, de lutas, de batalha. E a gente, às vezes, tem uma ideia, né, que quando nós passamos por certas dificuldades, parece que Deus não está com a gente. É mais ou menos isso que a gente pensa, fala assim, o que será que eu fiz de errado? Parece que Deus está pesando a mão. Gente, Deus, Ele não pesa a mão na gente, não, viu? Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Ele nos ama, Ele cuida de nós. E nós precisamos entender que os desafios não significam que Deus não está conosco. Não significa que Deus conosco não é a ausência dos desafios. Nós teremos momentos difíceis, nós teremos lutas, nós teremos batalhas. Mas sabe o que nós precisamos entender? Que Deus, Ele está conosco. Nós não podemos ter o pensamento, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por essa luta. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por essa dor, por essa perda. Eu não estaria enfrentando este momento difícil. Nós temos este pensamento. E este pensamento eu tinha na minha adolescência. Quando eu tinha vários problemas dentro da minha casa, eu falava, se Deus estivesse comigo, se Deus me amasse, Deus não teria permitido eu nascer numa família tão difícil. Deus não teria permitido eu estar num lar tão atribulado. Mas, gente, Deus sempre esteve comigo. Deus sempre está comigo, com você, em cada batalha, em cada desafio que nós enfrentamos. A promessa das Escrituras não é que a vida é uma vida com Deus sem desafios. A promessa é a presença de Deus em meio aos desafios. Você pode falar comigo? A promessa é a presença de Deus em meio aos desafios. Isaías 43, verso 2, diz assim. Dá para pôr aí? Isaías 43, 2. Dá um cutucão. Vamos lá. Isaías 43, 2 diz assim. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Olha que interessante. Deus não diz assim, a palavra não diz assim. Se você passar pelo fogo, Deus estará lá. Se você passar pelas águas, Deus estará lá. Se você passar por adversidades, Deus estará lá. Não diz se, diz quando. Isso quer dizer que nós vamos passar. Que bom, vocês entenderam, né? Nós entendemos. Nós vamos passar. Não estamos ilesos a isso. Não estamos ilesos a não enfrentar problemas e adversidades. Mas, nisso tudo, quando passarmos, haverá o fogo, haverá água, haverá rios, mas haverá também a presença de Deus. Haverá a presença de Deus conosco. E talvez uma das evidências mais importantes da nossa maturidade espiritual seja quando nós deixamos de associar a presença de Deus com os desafios, com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu entendo, eu estou passando por um momento difícil, eu sei, Deus está comigo. Eu sei que o Senhor está
do meu lado, o Senhor está me fortalecendo. Eu sei que o Senhor está comigo. Isso é uma resposta, é uma evidência da nossa maturidade espiritual. Como eu disse, quando lá na minha adolescência, eu pensava, poxa, Deus não está comigo. Se Deus estivesse, Ele não estaria permitindo. A minha fé era muito imatura. A partir do momento que eu descobri a minha fé em Jesus, comecei a me relacionar com Ele, comecei a buscar a presença dEle, a andar com Ele, eu passei a ter a certeza, através de uma oração que muitos aqui já sabem, de uma oração em um momento que meus pais estavam discutindo, e aí eu precisava ter uma resposta de Deus, e eu falei, Senhor, se o Senhor está comigo, então que o Senhor faça meus pais pararem agora de discutir, porque eu não aguento mais. E foi uma resposta clara. Gente, a partir daquele dia, eu não tive mais a experiência de andar com Deus pela vida dos meus pais, pela fé dos meus pais. Eu fui descobrindo o meu relacionamento com o Senhor. Eu fui descobrindo a minha dependência dEle, a minha fé nele, e entendendo que Ele estava comigo. Cada momento que vinha uma situação difícil, eu sabia, Ele estava comigo. Gente, é tão diferente quando nós temos a certeza da presença de Deus. Quando nós entendemos a presença a importância da presença de Deus conosco, não quer dizer que a partir daquele dia a situação na minha casa mudou. Continuou acontecendo. Mas o que me trazia paz? O Senhor estava comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Amém? Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você, o Senhor está com você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Amém, queridos? Então nós entendemos, olhando para a vida de Noé. Em Gênesis 6, descreve uma das gerações mais corrompidas da história. A maldade havia aumentado, violência tomando conta da terra, pensamentos dos homens ali, continuidade inclinados para o mal. Mas no verso 8 nós lemos que existe um porém diante de todas aquelas circunstâncias, diante de todas aquelas situações, que Noé encontrou favor de Deus. Noé encontrou a graça. Noé recebeu a misericórdia do Senhor. Os olhos do Senhor, em meio a toda aquela confusão, a todo aquele caos que estava, os olhos do Senhor encontrou Noé. Ah, querido, que nessa noite os olhos do Senhor possam encontrar você. Que nessa noite os olhos do Senhor possam encontrar você. Não importa como está a circunstância ao seu redor, os caos que tem enfrentado, as pessoas ao seu redor, as lutas que você tem enfrentado. Se o Senhor encontrar um coração sensível, entregue, comprometido, submisso, Ele vai olhar, Ele virá ao teu encontro e Ele virá te socorrer. Porque Ele vai te ver. O que vai chamar a atenção de Deus? A sua fé, a sua perseverança, a sua obediência, a sua entrega. A sua confiança na presença do Senhor. Sabe, nós não precisamos esperar que o ambiente melhore. Não precisa estar tudo 100% para a gente desfrutar da presença de Deus. Talvez nós podemos escolher, não possamos escolher tudo que está ao nosso redor. Mas nós podemos escolher como nós vamos viver diante do Senhor. Talvez o ambiente que nós estaremos não será tão favorável para que a gente permaneça na presença de Deus. Mas nós podemos nos posicionar diferente. Não é o ambiente que nos define. Não é o que está ao nosso redor que nos define. É o nosso posicionamento. Fala comigo, é o meu posicionamento. Por isso eu quero compartilhar com você aqui 4 verdades que você precisa entender para desfrutar da presença de Deus em qualquer lugar que você esteja. Não permita que o ambiente determine a sua comunhão com Deus. Bata assim no peito e fala, eu não posso permitir que o ambiente determine a minha comunhão com Deus. Gente, a nossa comunhão com o Senhor é tão preciosa para a gente deixar que ambientes nos tirem dela. Para a gente deixar que ambientes nos roubem da presença de Deus.
A nossa comunhão com Deus é tão preciosa que nós precisamos protegê-la a todo custo. Onde nós estivermos. Teve um tempo de um trabalho que eu trabalhei, né? Lógico. E nesse emprego, o ambiente não era favorável para eu estar e permanecer. Mas sabe de uma coisa? Eu tinha orado e Deus tinha me respondido que era ali que eu estaria. Eu falei, Jesus, o Senhor me colocou aqui mesmo. Nunca trabalhei num ambiente assim tão difícil. Difícil que eu falo em questão de relacionamentos, porque passei algumas perseguições ali dentro. Ambiente em que você fala assim, meu Deus, promíscuo, de pecados. E você fala, o Senhor me trouxe aqui. E Deus, diante de todos os currículos que eu havia entregado, a minha área, a área diferente que eu ainda não tinha trabalhado, foi onde Deus falou, vai e entrega lá. E quando eu entreguei, eu já fiz a entrevista na hora, comecei a trabalhar no dia seguinte. Foi uma resposta de Deus, eu tinha acabado de orar num culto de oração pela manhã. Saí, fui entregar o currículo. E Deus me deu aquele emprego. Aí falei assim, meu Deus, difícil. Acho que Deus estava errado. Eu não estava muito certo do ambiente que eu estaria, Senhor. Não, gente. Deus sabe exatamente onde nós precisamos estar. As pessoas que estarão próximas a nós. Deus sabe exatamente onde você precisa estar. Não é o ambiente que vai moldar você. É você que vai mudar o ambiente. Amém? É você que vai mudar toda a circunstância. Verso 9 diz, Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Noé andava com Deus, não andava com Deus porque sua geração não favorecia isso. Noé andava com Deus apesar da sua geração. A geração que ele estava não favorecia ele andar com Deus, mas ele andava com Deus apesar de tudo que estava acontecendo ao seu redor. E quando eu permaneci ali, naquele ambiente de trabalho, Deus foi mudando tudo. Deus foi mudando tudo. Deus foi mudando pessoas. Deus foi me exaltando. Não busquei isso. Deus foi me honrando. Foi subindo meu cargo. E aí, de repente, eu estava ali como coordenadora de todo mundo ali. E eu falei, Jesus, realmente o Senhor tinha algo. Mas não é sobre o cargo. Entenda. As pessoas, quando eu estava ali, a minha chefe falou para mim, lá na igreja que você vai, tem mais pessoas como você para trabalhar aqui comigo? Eu levei mais 5 meninas para trabalhar comigo. E quando elas entraram na empresa, eu falei para elas, nós estamos aqui para testemunhar de Deus. Não se corrompam, porque tem muitas ofertas aqui. Não se corrompam, sejam testemunho de Deus nesse ambiente. Às vezes Deus vai permitir que você entre em alguns ambientes difíceis. E você vai falar assim, meu Deus, eu não consigo, é muito pecado, é muito erro, é muita dificuldade. O que eu tenho que fazer, Senhor? É melhor eu sair porque eu não vou resistir à tentação. Se você não prioriza a presença de Deus, se você não consegue se manter firme na presença de Deus, sai. É melhor você perder o emprego do que você perder a sua comunhão com Deus. Mas se você consegue, se você está convicto do seu relacionamento, do seu posicionamento, da sua vida com Deus, permaneça, querido. Porque Deus vai te usar naquele ambiente. Deus vai usar você aonde você estiver, para que você seja uma voz profética. Para que as pessoas saibam quem é Deus através da sua vida ali. Então não deixe que o ambiente molde você, mas molde você o ambiente pela presença de Deus. Amém? Há pessoas esperando circunstâncias ideais para buscar a Deus. Quando as coisas se resolverem, quando passar essa fase, quando a minha vida familiar melhorar, quando as finanças se organizarem, quando sair dessa pressão, aí eu vou então buscar a presença de Deus. Noé não fez isso. Noé permaneceu em comunhão, em aliança, buscando a Deus face a face. Noé tinha uma aliança com Deus.
Queridos, quando nós temos aliança com o Senhor, nada quebra a nossa aliança e a nossa comunhão com Deus. Nós permanecemos nele. Quando nós temos uma aliança com o Senhor, nós entendemos que, apesar de tudo, eu não posso abandonar a minha fé em Jesus. Eu não vou, eu não quero. Eu escolho permanecer. Eu digo para você hoje, faça uma escolha. Escolha permanecer na presença dEle todos os dias. Não espere o caos passar. Não espere as coisas resolverem para você dizer, hoje eu me posiciono. Não. Escolha hoje andar com Deus, apesar do caos, apesar da dificuldade. Aprenda a andar com Deus, mesmo quando a tempestade está se formando. Aprenda a andar com Deus. Vai ser fácil? Não vai. Mas eu fiz uma escolha. Eu decidi. Nós vemos o exemplo na vida de Daniel, que também nos ensina a mesma coisa. Ele foi arrancado da sua terra. Jerusalém ficou para trás. O templo ficou para trás. A sua cultura ficou para trás. O ambiente mudou completamente. Ele foi levado para a Babilônia. E quando chega na Babilônia, tudo muda no cenário, na vida de Daniel. Mudou todo o cenário. Sabe, às vezes pode mudar o endereço. Pode mudar daqui para lá, de lá para lá, e assim vai. Mas ninguém consegue mudar o nosso Deus. Ninguém consegue mudar o Deus de Daniel. Ninguém conseguiu mudar a comunhão que Daniel tinha com Deus. Quando Daniel 6, verso 10, consegui colocar aqui para a gente, diz assim: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, do local de onde ele havia saído. Do local de onde ele estava acostumado a estar. Ele orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Com as janelas, os oficiais foram junto à casa de Daniel e encontraram orando, pedindo a ajuda do Senhor. Olha que interessante, gente. Ele saiu de Jerusalém, foi levado para a Babilônia, mas ele permaneceu buscando a Deus. E a palavra de Deus diz que, como de costume, ele orava 3 vezes ao dia. Ele não deixou de buscar a presença de Deus, porque ele saiu do lugar em que ele estava acostumado. Ele saiu do lugar de conforto. Sabe, nós estamos aqui no ambiente igreja. Aqui é um conforto para nós, sim ou não? Aqui nós estamos juntos orando, buscando a presença de Deus. Nós somos fortalecidos juntos, sim ou não? Não é bom isso, gente? Essa comunhão, esta palavra que nos encoraja, que nos anima, o louvor que toca os céus, que nos leva a uma profundidade com Deus. Mas e quando nós saímos daqui? Quando nós vamos para as realidades que nós estamos enfrentando? Quando nós vamos para as lutas que nós temos enfrentado, para as guerras que nós estamos enfrentando, como que nós vamos continuar? Nós levantamos um altar de adoração a Deus aos domingos e durante a semana nós nos esquecemos de adorar, aguardamos apenas o próximo domingo, aguardamos apenas o próximo culto, o próximo encontro, o próximo GC, o próximo momento que teremos de estar em comunhão uns com os outros. Queridos, saímos do ambiente, levamos o ambiente conosco, geramos o ambiente onde nós vamos. A presença do Senhor vai conosco, nos acompanhando, nos direcionando. Então, querido, que você possa ter esse desejo, essa atenção no seu coração, fazer as coisas acontecerem independente do local que você esteja. Sabe que tipo de cristão nós somos quando o ambiente muda? Como que nós temos lidado? Como vai a nossa oração? Nós oramos fervorosamente quando estamos na igreja e oramos aquela oração de chama-gato e tímida, que nem toca o céu, porque nós estamos ali já fragilizados. Não depende, nossa adoração ela depende de uma boa semana para a gente adorar a Deus.
Deus, está tudo ótimo. Ai, que maravilha. Estou aqui desfrutando das vitórias, das bênçãos, tudo prosperando, tudo avançando, crescendo, conquistando. Glória a Deus. Essa semana está maravilhosa. Na outra semana está um caos. E não consegue sair uma palavra de adoração ao Senhor. Esses dias nós estava levando meus filhos para a escola. E diante de algumas batalhas que nós temos enfrentado, o Senhor colocou algo no meu coração. E eu fui conversando com os meus filhos e nós oramos todos os dias no caminho da escola. Tem orações que elas são bem longas, que elas saem da porta e terminam na porta da escola. E nós começamos a orar. E orando com eles, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Adore. Gere um ambiente de adoração. Porque quando nós adoramos, os céus se abrem. O Espírito Santo vem. Tire as palavras de murmuração. Não permita palavras de murmuração na tua casa. Não permita palavras de murmuração, aquilo que queira roubar o louvor ao meu nome. E começamos a orar. E falei, Jesus, eu já te agradeço pelo que o Senhor está fazendo. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Jesus, nós te agradecemos e começamos a encher aquele carro com a presença de Deus. Quando nós nos vimos, estávamos nos derramando na presença do Senhor em lágrimas, com louvor e adoração. Porque, queridos, nós precisamos mudar o ambiente. Mudar o ambiente com a nossa adoração, porque a presença vem. Quando nós adoramos, a presença vem. Quando nós murmuramos, a presença vai embora. Nós saímos da presença. Quem que aguenta ficar no ambiente murmurador, em que as pessoas falam mal de tudo, só reclamam, é gostoso? Nem o Espírito Santo gosta disso, gente. A gente não gosta, você acha que o Espírito Santo vai gostar de estar num ambiente em que ele não é contemplado? Ele gosta de estar onde ele é adorado, onde ele é desejado, onde ele encontra corações fervorosos, desejosos pela presença dele. Então entenda, nós podemos estar numa Babilônia e ainda assim viver em comunhão com Deus. Você pode estar cercado pelo caos e ainda assim andar com Deus. Então faça a escolha certa. Ande com Deus. Mude ambientes. Mude o ambiente com a presença, clamando pela presença. A presença de Deus não apenas nos acompanha onde nós vamos, ela nos sustenta. Entenda que a presença de Deus, ela vai te sustentar onde Deus permitiu você estar. Deus não vai te deixar só. Deus me enviou para aquele trabalho e me deixou lá. Não, Deus me enviou para o trabalho. Permaneceu comigo lá todos os dias enquanto eu estive lá. Conversando com meu patrão ateu, falando de Jesus para ele, orando pela minha patroa, pela minha chefe, algo que eu nunca imaginei. Mas eu saí de lá e eu sei que a semente ficou plantada. Está plantada. Queridos, precisamos gerar, levar a palavra e entender. Ele vai nos sustentar onde Ele nos enviar. A presença nos sustenta. Amém? Uma coisa é a gente saber que Deus está com a gente, não é verdade? A palavra não diz para nós, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei disso, Deus está conosco, Deus está comigo, a palavra diz isso. Mas outra coisa é quando nós aprendemos a desfrutar da presença. Às vezes nós temos a presença, mas não desfrutamos da presença. É você estar em casa, em companhia, com a sua família, com o seu filho. Ele tem a sua presença, fisicamente. Mas você está no celular, você está distraído, seu filho está lá na cozinha. Ah, mas eu estou com meu filho aqui em casa. A gente está junto aqui. Ah, eu estou aqui brincando com ele. Está desfrutando da presença. Eu estou dando atenção para o meu filho, estou desfrutando da presença. Estou conversando com meu filho, estou desfrutando da presença. Estar no mesmo ambiente não significa estar desfrutando. Significa estar no ambiente. Nós podemos tornar as coisas mais leves com a presença de Deus. Não precisa ser tão pesado. Não precisa ser tão sobrecarregado. O fardo Jesus já levou. Já foi. Ele levou.
sobre nós, sobre ele, as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões. A palavra de Deus diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Então vamos levar com leveza, porque a presença de Jesus ela vai nos sustentar. Amém? Nós precisamos entender isso vendo a vida de José. Gênesis 39, verso 2 diz que José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu servo egípcio. Gente, quando eu li o texto de José a primeira vez, eu fiquei muito indignada. Eu falei, Jesus, que família é essa? Que vende o irmão, que maltrata o irmão. Falei, Jesus, estou ansiosa aqui para ver o resultado dessa história. E a gente fica ali esperando, né? Humanamente falando, o que a gente espera, gente? Uma vingança. Deus vai fazer algo aqui para esses irmãos aqui pagarem tudo que eles fizeram um por um. Gente, mas chega a constranger. A gente lê a palavra, a gente chora. Porque José teve a oportunidade de falar cara a cara tudo para eles. José perdoou e amou seus irmãos. Deu a eles o que eles necessitavam. A família, a geração, a todos eles. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós precisamos aprender com José, porque o Senhor estava com ele. O Senhor está conosco quando ele encontra o nosso coração quebrantado. Livre do orgulho, livre da nossa vaidade, da nossa certeza, da nossa razão, porque eu estou certo, porque é isso, eu estou decidido, eu vou tirar aqui as minhas conclusões, eu vou chegar e vou falar o que eu preciso falar. Não, nem sempre a gente precisa falar. Sabe o que eu tenho aprendido? Nós temos um Deus que nos vê e Ele nos justifica. Vamos aprender a descansar em Deus? Nem tudo compensa a gente falar. Nem sempre você precisa ter a razão. É melhor você manter a paz. Nem sempre aquilo que você quer falar vale a pena. Deus está vendo. Deus, Ele vai justificar por você. José teve a oportunidade. Em nenhum momento nós vemos José se justificando, falando tudo que ele deveria ter falado. Ele simplesmente entregou, buscou a Deus. O Senhor era com ele. Ele não ficou esse tempo todo perambulando na fé. Ele não ficou esse tempo todo desanimado. Ele se desviou, ele voltou. Ele não ficou em algum momento, Deus, eu não quero mais andar na tua presença. Não, Senhor, eu quero andar. Ele teve um posicionamento diário. Presença de Deus. Vida constante. Busca, entrega, comunhão. Porque o Senhor era com ele. Nós queremos ter a presença de Deus. Precisamos aprender a permanecer. Fala comigo, eu preciso aprender a permanecer. Mesmo quando José estava preso, Deus estava com José. Ele desfrutava da presença de Deus. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus. Sabe, queridos, há situações que Deus ele não vai mudar. Há situações que Ele vai mudar. Há situações que Deus nos tira. Há situações que Deus fala, você vai permanecer. Porque apesar de tudo isso, eu vou permanecer com você. Vamos desfrutar da presença de Deus conosco. Davi entendeu isso também. No Salmo 23, verso 4 diz: mesmo quando eu andar pelo vale escuro, não temerei, pois tu estás ao meu lado. Por que Davi temeria? Porque ele não temeria. Ele não temeria. Porque não existia o vale. Não porque não existia o vale. Não porque não existia sombra. Não porque não existia perigo. Mas porque ele tinha certeza. Deus está do meu lado. Deus está comigo. O que sustentava Davi não era a ausência do vale. Quantos nós já passamos pelo vale? Quantos nós já passamos momentos difíceis que a gente falou, meu Deus, eu não aguento. Senhor, agora eu perdi o meu chão. Senhor, agora assim chegou no meu limite. Jesus, eu não sei se eu vou aguentar.
sabe, mas Deus está nos sustentando. A gente fala, eu não vou dar conta, Jesus, mas o Senhor diz, você vai dar conta porque eu estou com você. Você vai dar conta porque eu te sustento. Eu te tomo pela mão direita, eu te seguro, você vai dar conta. Amém? Era a presença dele, do pastor, dentro do vale. E eu tenho a certeza que a presença do Senhor estará conosco em cada situação, nos sustentando, segurando pela mão, porque Ele é o pastor que cuida de nós, queridos. Ele é o pastor que cuida de você. Ele é o pastor que cuida da sua casa. Talvez você esteja atravessando algo que ninguém conhece completamente. Talvez uma batalha acontecendo dentro da sua casa. Talvez acontecendo no ambiente de trabalho, uma preocupação financeira. Uma porta que não abriu, uma porta que se fechou, uma oração ainda não respondida, uma decisão difícil, uma lágrima que talvez ninguém nem viu. Mas escute, você não está atravessando isso sozinho. Você pode levantar a sua mão direita e dizer comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Ele entrará neste vale comigo e vai me tirar deste vale também. Amém? Porque a mão dele nos sustenta. Ele nos sustenta. A presença dele nos sustenta. Oh, aleluia. Ele nos sustenta. Ele te sustenta. Oh, aleluia. Ele nos sustenta. Caminhando aqui para o final. Há manifestações de Deus que nós só conhecemos no meio do fogo. Daniel 3, nós vemos um exemplo claro disso. Uma das imagens mais poderosas da palavra de Deus, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, que 3 jovens decidiram não se curvar diante da imagem de Nabucodonosor, que passou a ser então uma regra, uma obrigatoriedade. E eles falaram, não, a gente não vai. Qual foi a consequência? Vai para a fornalha. Vai para a fornalha. Daniel 3, 17 e 18, nós lemos essa passagem que traz essa clareza para nós. E eles disseram, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos poderá nos salvar. Sim, Ele nos salvará das suas mãos, ó Rei. Ai, queridos. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses. Ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Você está pronto? Eu pergunto para você, você está pronto? Nós estamos prontos para isso. Olha a maturidade desses jovens. Posicionados na decisão deles. Quantos de nós talvez já tremeríamos na base, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, e agora o Senhor está vendo, Jesus? É uma obrigação, eu preciso me curvar, Jesus. O Senhor está vendo essa proposta, se eu não fizer, se eu não atender, se eu não fizer o que o meu chefe está me dizendo aqui, ele vai me desligar da empresa. Senhor, se eu não fizer conforme eu estou recebendo as instruções, eu vou ser prejudicado. Que seja, mas que você continue honrando a Deus, atraindo a presença de Deus, que seja inegociável a presença de Deus na sua vida. Que você não se sujeite àquilo que faz com que você perca a presença de Deus. Mas como será? Eu vou ficar no prejuízo? Que vale mais, querido? Você ter o seu sustento, ter tudo que você deseja e almeja, tudo garantido e viver sem a presença? Ou você ter a presença e confiar que o Senhor não permitirá que você tenha falta de nada? O que nós escolhemos para as nossas vidas? Eles tinham clareza. Ele, o nosso Deus, pode nos livrar. Viu, rei? Fique claro. O senhor está entendendo? O nosso rei pode nos livrar. Mas fique claro também. Caso ele não nos livre, a gente não vai se curvar diante da estátua. Não vamos. A gente vai morrer. Posicionamento, queridos. Posicionamento de fé. Posicionamento de fé. Versos 24 e 25 diz:
Não foram 3 homens que amarramos e lançamos no fogo? Olhem, vejo 4 homens desamarrados, andando no fogo sem se queimar. O Senhor estava com eles. E vai ter momentos que nós só vamos conhecer o Senhor quando nós passarmos pelo fogo. É um momento que Deus vai nos conhecer também. Nós vamos adorar, nós vamos continuar posicionados, nós vamos continuar honrando a presença, ou nós vamos dizer agora, Senhor, acabou tudo para mim, eu entendo que não dá mais, eu não aguento mais, eu paro por aqui. Não quero mais. Nossas escolhas, queridos. Eles permaneceram, Deus enviou o socorro para eles, eles conheceram além daquilo que eles já conheciam. Não apenas das orações, não apenas do propósito deles de permanecer em Deus. Mas peraí, Deus usou toda aquela situação, o fogo, soltou ali as amarras que estavam prendendo eles e ainda deu liberdade a eles para andar dentro da fornalha com 4 homens, com o anjo de Deus, com a presença de Deus. Oh, aleluia, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. A resposta de Deus, o milagre de Deus é sobrenatural. Não é aquilo que nós vemos e já esperamos e já temos como resposta, como resultado. É sobrenatural. Deus cria, Deus faz milagres criativos, Deus traz provisão, Deus traz resposta, porque escolhemos permanecer. Confiar, mesmo passando pelo fogo, mesmo passando pelas lutas, mesmo passando pelo estreito, Deus está conosco na fornalha. Deus está conosco, trazendo respostas e direção para nós. Não existem manifestações de Deus que nós ainda não conhecemos. Talvez você diz, eu já conheço, já tive experiências com o Senhor. Eu digo para você, não. Nós não conhecemos tudo de Deus ainda. Nós não conhecemos tudo do Senhor ainda. Pare de pensar que você conhece a Deus por uma experiência que você teve lá atrás. Pare de pensar, associar a experiência que você teve com Deus pelo que você já viveu lá atrás. O Senhor é Deus de coisas novas. Todos os dias Ele é o Deus de coisas novas. Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que faz aquilo que a gente ainda não viu. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então, não coloque as suas expectativas no homem. Coloque as suas expectativas em Deus. Os seus olhos em Deus. A sua segurança em Deus. Porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa resposta. Nós queremos muitas vezes conhecer o Deus que abre a porta da fornalha. Mas nós precisamos também conhecer o Deus que caminha conosco nela, que entra conosco nela. Nós queremos conhecer o Deus que acalma a tempestade, mas também precisamos conhecer o Deus que anda conosco no barco. Nós queremos conhecer o Deus que nos livra das covas, da cova dos leões. Nós precisamos conhecer o Deus que entra conosco na cova dos leões, nos torna amigo dos leões. Torna os leões travesseiros para nós repousar, cobertores. Gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E por último, para nós orarmos. Desfrutar da presença é confiar, ouvir e continuar obedecendo. Nós vemos Noé. Deus não manifestou apenas o seu favor a Noé. Deus falou com Noé. No verso 18 diz, com você, porém, firmarei a minha aliança. E o capítulo termina no verso 22. Noé fez tudo exatamente conforme Deus lhe havia ordenado. Gente, que precioso isso. Presença de Deus não é simplesmente sentir. Nem sempre você vai sentir que Deus está com você. Nem sempre você vai sentir a presença de Deus cuidando de você, mas é também você ouvir, é você confiar, é você obedecer na palavra do Senhor. É você permanecer na palavra do Senhor. Noé, ele desfrutou da presença construindo a arca.
Daniel desfrutou da presença, continuando a orar. Os 3 jovens desfrutaram da presença, permanecendo de pé, quando todos se curvaram, se ajoelharam. José desfrutou da presença, permanecendo fiel, mesmo sendo injustiçado. Paulo e Silas desfrutaram da presença, adorando na prisão. Atos 16, verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Eles estavam presos, mas eles estavam adorando. Eles estavam feridos, mas eles estavam adorando. Eles estavam com seus pés presos, mas eles estavam adorando. Não faltava louvor e adoração, palavras de exaltação a Deus nos seus lábios. Não faltavam palavras de gratidão. Isso é desfrutar da presença. Não é negar a realidade, é você falar nada difícil está acontecendo, as coisas não estão acontecendo. Sim, está. Mas é você adorar, é você declarar palavras diante de Deus, sabe? Senhor, é difícil, está ruim para mim, Senhor, eu não sei quanto tempo eu aguento, mas Deus, eu estou aqui, com as forças que eu tenho, com tudo que eu tenho, eu vou permanecer. Eu vou permanecer te buscando, eu vou permanecer te adorando, eu vou permanecer aqui de joelhos dobrados, até o Senhor voltar, independente de como eu esteja vivendo, do caos que eu esteja vivendo, eu vou permanecer. Eu escolho, eu decidi isso, eu quero. A presença inegociável de Deus. A grande promessa, Ele está conosco. Ele está conosco. Nós vemos essa expressão máxima da presença do Senhor conosco, através de Jesus. Mateus 1, 23 diz: a Virgem Maria ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco. Ele não veio apenas para trazer uma mensagem sobre a presença. Ele é a presença. Ele é Emanuel. Antes de subir aos céus, ele deixa aos discípulos uma mensagem. Ele diz, Mateus 28, 20, lembrem-se disto, estou com vocês sempre até o fim dos tempos. É uma promessa, é uma verdade, querido. É a palavra de Deus que nos garante, Ele está conosco. Noé encontrou o favor de Deus e andou com Deus. José descobriu que o Senhor estava com ele. Moisés disse, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Não vá a lugares em que a presença de Deus não vai. Esteja onde a presença de Deus está. Não esteja onde a presença de Deus já esteve, mas permaneça onde a presença de Deus está. Davi declarou, não temerei porque o Senhor está comigo. Daniel descobriu Deus na cova dos leões. Os jovens descobriram Deus na fornalha. Paulo e Silas descobriram a presença de Deus na prisão. E Jesus declarou, eu estou sempre com vocês. Levante as suas mãos e diga, o Senhor está sempre comigo. Essa é a verdade, querido. Não deixe que nada tire essa certeza e essa palavra do seu coração. Não permita que circunstâncias, que pensamentos tirem isso do seu coração. Entenda, o Senhor está sempre com você. Nós ainda não sabemos quais desafios nós enfrentaremos, mas sabemos que Ele estará conosco neles. Por fim, queridos, aprenda a desfrutar da presença de Deus. Aprenda a desfrutar da presença de Deus. Nós precisamos aprender a andar com Deus como Noé andou. Desfrutar da presença de Deus como José desfrutou. E eu reforço. Manter a comunhão com Deus como Daniel manteve dentro da Babilônia. Como os jovens, os 3 jovens dentro da fornalha. Davi atravessando o vale sem ser dominado pelo medo. Paulo e Silas na prisão. E quando eles adoraram, as portas se abriram. E Jesus nos garante mais uma vez, estou com vocês todos os dias. Sabe, talvez nós não temos explicações para tudo que nós estamos vivendo, mas de uma coisa nós temos a certeza, Deus, Ele está conosco em cada capítulo da nossa vida, em cada dia da nossa história, em cada situação da nossa vida. Por isso, a pergunta não é apenas, Deus está comigo? Nós já sabemos, Ele está comigo. A pergunta é, eu tenho vivido de forma consciente que Deus está comigo?
Eu tenho de fato acreditado nessa palavra que o Senhor está comigo. Porque nós podemos estar cercados pela presença e não desfrutar dela, como já disse. Mas que nós possamos entender a cada instante. A presença de Deus, ela não termina quando o culto acaba. Quando você sai daqui e não quer que terminou a presença de Deus. Você precisa levar a presença. A presença de Deus precisa te acompanhar todos os dias. A presença do Senhor precisa estar ao seu lado todos os dias. Você precisa entender, Ele está comigo. Eu vou sair daqui. Essa presença vai continuar queimando dentro do meu coração. Essa presença vai continuar ecoando aqui dentro de mim. Essa presença vai continuar me sustentando. Se eu passar pelo vale, se eu passar pelo fogo, independente do que eu esteja passando, a presença vai me sustentar. Quantos desejam essa presença? Quantos querem mais essa presença? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. A presença dele está aqui. E ela é maravilhosa, nos garante a paz, a vida, a comunhão com Ele. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos em meio às lutas, em meio às batalhas. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. A graça de Deus te sustenta. A graça do Senhor te sustenta. A graça do Senhor te sustenta. Você pode fechar os seus olhos por alguns instantes? Quando nós dizemos, feche os seus olhos, é para que você se desconecte de tudo aquilo que possa roubar este momento tão precioso da presença de Deus. É porque Deus, Ele quer falar intimamente no seu coração e qualquer distração, você pode perder o que Deus quer ministrar sobre você. Conecte o seu coração em Deus, os seus pensamentos em Deus. Eleve os seus olhos na presença de Deus. Deus não deixou de ser fiel porque começou uma tempestade sem fim na sua vida, que você fala, meu Deus, não está passando. Eu penso que acabou e vem tudo de novo, vem outra, e vem outra luta, e vem outro vale, e vem outra situação difícil. Deus não, querido, Deus não abandonou você, porque a resposta ainda não chegou. Levante os seus olhos novamente para Jesus. Levante os seus olhos a Ele. Derrame o seu coração na presença dEle. Talvez o que tenha faltado para você é desfrutar da presença. Talvez o que tenha faltado para você é ter o entendimento que Ele está com você. E eu quero te lembrar nessa noite, a palavra nos lembra nessa noite. Ele está conosco. Ele está conosco. Jesus, nos ajude a desfrutar da Tua presença, Pai. Nos ajude a desfrutar, Senhor, da Tua presença, Pai. Senhor, nos ajude a desfrutar da Tua presença. A orar novamente, Jesus, a adorar ao Senhor novamente, a obedecer a Tua palavra, a caminhar com o Senhor novamente. Jesus, porque se nós tivermos a Tua presença, nós podemos atravessar qualquer vale. Se nós tivermos a Tua presença, nós podemos enfrentar a fornalha. Se nós tivermos a Tua presença, nós podemos, Senhor, permanecer fiel, mesmo, Senhor, diante do caos da Babilônia. Se tivermos a Tua presença, nós podemos continuar construindo, mesmo quando ninguém entende, Pai, porque o que nos sustenta, Pai, não são, Senhor, não é a ausência dos nossos desafios, mas é a certeza de que o Senhor está conosco. Diga comigo: o que me sustenta, Deus. Diga mais forte: o que me sustenta, Deus, não é a ausência de desafios, mas é a certeza de que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Você pode dizer isso: o Senhor está comigo. Diga isso: o Senhor está comigo. Diga isso: o Senhor está comigo.
Espírito Santo, eu quero que você ore ao Senhor neste momento, que você entregue a Ele o seu coração e que você fale com Ele. Deus, tenha misericórdia da minha vida, Pai, pelos momentos que eu deixei de crer que o Senhor estava comigo, pelos momentos que eu deixei de crer, Pai, que o Senhor estava me sustentando, pelos momentos que eu deixei de crer que mesmo, Pai, na situação mais difícil da minha vida, o Senhor estava comigo, me cuidando, me guardando. Ah, Espírito Santo, o Senhor estava comigo, seus olhos estavam sobre mim. Ele está aqui nesta noite para restaurar a sua visão. Ele está aqui nesta noite para restaurar a sua fé. Ele está aqui nesta noite para restaurar o seu coração. Vamos, derrame-se diante do Senhor. Derrame-se diante dEle. Derrame-se diante da presença dEle. Deixe essa presença encher o seu coração. Deixe essa presença ser o seu combustível nessa noite. Deixe essa presença invadir o seu ser, os seus pensamentos. Deixe a presença do Senhor ecoar dentro de você nessa noite. Oh, Jesus! Vem Jesus sobre nós. Ah, Espírito Santo, o Senhor conhece, Pai, cada área, Pai, em que os teus filhos têm lutado. Tem, Senhor, tido, Pai, Senhor, lutas e batalhas travadas, meu Deus, que muitas vezes fazem, meu Deus, com que, Senhor, nos seguem, ó Pai, da Tua presença. Mas, Deus, nessa noite, Pai, os nossos olhos estão sendo abertos, a nossa fé está sendo renovada, está sendo fortalecida no Senhor, porque o Senhor está conosco, porque a presença do Senhor é conosco, a presença do Senhor é com cada um de nós. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos e declaramos essa verdade. Levante as suas mãos a Ele, deixe o Senhor segurar nas suas mãos, deixe a presença conduzir você nessa noite. Talvez você não tenha mais nada para colocar diante dEle, mas derrame o seu coração, derrame o seu coração, derrame o seu coração. Oh, Jesus! Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, de promessas, Deus que não é. Tudo pode passar, mas tua palavra. Vamos cantar isso como uma oração. Sei que os teus olhos, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa. Vamos lá, diga Deus isso pra que ele. não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Ergue a sua voz, diga Deus de aliança. E Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, Senhor. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por seus planos não podem Ser frustrado. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Se você ergue a sua voz, diga Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A igreja diga, cante. Deus de aliança. Tudo pode. Mas tua palavra diga, vai se cumprir. Você pode dizer isso? Diga, vai se cumprir na minha vida. Diga, vai se cumprir na minha casa. Vai se cumprir no meu trabalho. Vai se cumprir. Eu creio, se você crê, diga, vai se cumprir. Toda palavra liberada da boca de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Então erga a sua voz, diga.
Você crê nisso? Diga: eu creio, Jesus. Eu creio na tua palavra, que é a verdade, que me sustenta todos os dias da minha vida. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte para o Senhor, bem forte. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, que nos sustenta e que nos mantém de pé. Há uma presença de Deus aqui, irmãos. Deus tem o melhor para mim. Você pode dizer isso? Deus tem o melhor pra mim. Diga: Deus, Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor, diga: Deus tem o melhor pra mim. Diga isso. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor, diga isso. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Olha para o seu irmão com autoridade, diga para ele: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra ti. Diga isso para ele: Deus tem